Olá, olá, você está me ouvindo? Olá, tudo bem? Estou ouvindo, doutor Marcos. Que prazer estar com você, uma alegria enorme. Está me ouvindo bem? Estou, sim. Ah, muito bom. Vou aumentar um pouquinho aqui o volume. Não, é porque às vezes dá uma pausa. Desculpa o atraso, a demora que eu nunca sei qual plataforma que é, aí eu, enfim, eu sempre me embanando aqui, mas perdão. Prazer, Cremilda, né? Cremilda, sim. É, doutor Marcos. Muito prazer. Cremilda, eu sei que você é aluna ou foi aluno do treinamento para mentes ansiosas, né? Mas eu não sei Sim, mais nada sobre você. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo, assim, sim, nada de formalidade, você me contar como é que foi a sua trajetória, enfim, como você me conheceu, como é que foi o processo aí para você entrar no treinamento e como foi a sua experiência e como que, enfim, se isso fez alguma diferença em relação a como você está agora, né? Tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Ah, Assim, então tá bom. eu tive um Você fala grande de onde? privilégio de... Você Sim, fala de onde? eu Da falo, onde? no momento eu estou numa praia em Natal, mas eu sou de Teresina, Piauí. Ah, você está na praia em Natal. Que bom, hein? Tá bom É, o tempo aí? está ótimo, já tomei um banho de praia hoje. Natal é bonito. Eu já fui para Natal. Fui uma vez, duas vezes. Uma teve um congresso, a outra foi que eu fui para Fernando de Noronha, que foi a pior viagem da minha vida em termos de medo de aquele avião horroroso. Mas tudo bem. Mas Eu fui já, de avião, eu fui de navio para Fernando de Noronha. Eu né? tinha muito medo de andar de navio, meu esposo era um sonho dele. E durante a viagem a coisa se inverteu. Eu amei a viagem e ele não gostou muito porque ele tinha que O pagar muito navio, caro pela bebida, né? Aí ele não ah, gostou. de Mas é assim navio eu mesmo, não tenho adorei. medo de navio, não. Eu tenho tontura no navio também, é um problema. Mas é que eram outras épocas, né, cara? Eram outras épocas e realmente eu não estava preparado para aquele avião lá. Quem deveria deveria ter preparado melhor para isso. Eu devia ter feito algumas exposições. Antes eu não tinha a menor ideia, eu era moleque, mas enfim, não foi simples aquela viagem, não. Mas tudo bem. Mas me conta, então você é de Teresina, você está em Natal, e como é que você me conheceu? Como é que você, enfim, como é que foi sua história Doutor, aí no doutor Marco, treinamento? desculpe, eu às vezes atropelo a conversa. Isso é um dos sintomas que eu tenho da ansiedade, né? É assim, eu tive assim, enorme prazer de lhe conhecer num momento muito difícil da minha vida. Eu fui a primeira da família a adquirir o vírus, coronavírus, e Olha só. aí tive pequenos sintomas, e logo que os meus filhos que moram em Fortaleza tiveram conhecimento, a minha filha mais velha, médico, e meu filho amado Alex, já de manhã eu tive sintomas simples à noite, conversei com ele, pela manhã ele amanheceu em Teresina, veio tratar de mim, e meu esposo contraiu. Meu esposo tem, assim, doença de comorbidade, mas foi tudo tranquilo. Meu filho também contraiu. Mas, assim, o meu Alex, meu filho, não contraiu. Ele cuidou de nós, passou o tempo lá conosco. Isso foi em maio. E aí ele retornou para Fortaleza, foi continuar a vida dele. E aí, no próximo janeiro, ele contraiu o coronavírus e aí foram um mês na UTI e ele esperou Uau, simplesmente 40 minutos para morrer no dia do meu aniversário.
você veja que foi uma coisa muito forte assim, na minha vida, uma coisa, um drama muito grande. Mas antes desse acontecimento, logo depois do Covid, eu já comecei assim, um sintoma do coração acelerado, procurei médico e eles achavam que realmente era assim, era psicológica, era ansiedade. E eu já tomava a Amitril há muito tempo, porque desde a minha adolescência que eu apresentei problemas de ansiedade, que a minha família tem essa genética muito forte. Desde E, a adolescência, assim, entre quando eu casei, no meu que terceiro sintomas? filho, eu apresentei também uma depressão muito forte. E aí, quando eu venci essa depressão, eu observei que eu não poderia me entregar a essas coisas da depressão. Eu vi que eu teria que ter assim atividade física, porque foi uma época muito difícil na minha vida, eu meti a cabeça assim dentro da rede, mas aí eu fiz um tratamento por muito tempo com um bom médico psiquiatra. Ele fez aquele tratamento muito bem feito, mas eu não conseguia me libertar dos remédios. Quando eu ia diminuindo, eu sentia que eu não conseguia. E uma irmã minha me levou para uma filosofia de vida, a Seiichi Noe, disse, vamos lá, que lá é o lugar que cura as pessoas. Doutor Marco, foi assim impressionante. Com 20 dias que eu frequentava a filosofia, eu assim tinha meditação, Shinsokan, eu simplesmente me libertei do uso do remédio. Com um mês, eu consegui deixar de tomar o remédio. E aí pratiquei por muito tempo essa filosofia, depois me afastei um pouco, mas eu sempre fiquei ligada a ela. E agora, depois do Covid, ela me retornou, mas sempre assim eu tomava remédio, né? Sempre tinha assim um remédio, passei por muito tempo tomando Amitril, que os médicos diagnosticaram que eu tinha fibromialgia, que eu sentia muita dor e que eu tinha que fazer atividade física. Eu sempre participava assim de atividade física. Mas nessa época do coronavírus, assim, foi muito forte. E aí eu procurei logo uma médica, né? A médica que eu confio, a doutora Janaína, muito competente. Só Eu um sempre pedido. procurei os melhores médicos na área de psiquiatria, porque é uma área muito difícil de profissionais, doutor Você, Marcos. mas E só eu para tive a entender, felicidade de lhe só encontrar para entender, Cremilda, assim, só para entender a linha do tempo, através do curso. Então, só não, para não, entender, eu não Cremilda, escolho para me Cremilda, inscrever. Cremilda, Sim, falo demais, né? Cremilda, Cremilda. Diga. Então, só para entender a linha do tempo, você teve o Covid logo no começo de 2020, Sim, teve tudo isso. Aí no ano seguinte, o seu filho adquiriu, ele ficou na UTI e ele veio a falecer. no dia do meu aniversário, ele esperou 40 minutos para morrer no dia Tá. do meu aniversário. Bom, poxa vida, e como é que foi a partir daí? Doutor Marco, eu sempre fui uma pessoa que tive gratidão, sempre procurei ver as coisas boas. E esse processo dele ter contraído e não ter contraído quando foi nos tratar, isso já me deu um certo conforto. Ele já me Sim, livrou de mas muita coisa. como é que você me conheceu? Quando foi que você me conheceu? Não ouvi. Quando foi que você me conheceu? Como que foi esse processo? Continuo sem ouvir. Como foi que você me conheceu? Como foi esse processo? O processo de eu lhe conhecer foi eu acessando, né, através do YouTube. Você já Sim, mas anunciou. foi depois que aconteceu isso com seu filho? Foi isso? Foi logo depois. Aí eu Hum. acessando a internet através do YouTube, você Aí você estava fazendo. estava sentindo o quê que estava te incomodando? O que estava me incomodando eram os sintomas, certo? Eu procurei logo. Quais sintomas que você estava sentindo? Doutor Marco, eram uns problemas físicos assim, muito fortes, parecia que eu ia morrer, o coração acelerava, era muito Coração forte acelerado. o coração. Uhum.
uma fadiga Uhum. muito grande. Como eu já era Incansável. uma pessoa que usava o Amitril, assim, usava constantemente o Amitril. Aí Vamos eu lá, não você estava vendo que ele estava mais dando resultado. Eu tinha insônia, eu não dormia direito, você começou a ter, então, palpitação, cansaço, palpitações, insônia, mesmo tomando Mitril, é isso? mesmo tomando o Amitril. Acordava de Uhum. madrugada, né, e não dormia mais. E a fadiga Uhum. muito grande, eu senti uma fadiga muito grande, uma impaciência. E aí era um Paciência. sintoma, Entendi, impaciência, estava assim, impaciente. um pouco inquieta. Como? Inquieta. Inquieta. Aí eu digo, não, eu preciso de ir na psiquiatra. Aí eu fui, marquei uma consulta com a psiquiatra, e juntamente a isso, eu ficava assistindo suas aulas. Aí já me cadastrei no curso Mentes Ansiosa, que eu vi que era uma coisa que iria me servir. 2021. Não ouvi. Você entrou lá em 2021. Foi, meu filho morreu em fevereiro, né, de 2021. Eu não me lembro se quando eu fiz que o senhor ofereceu Mentes Ansiosa, foi em que ano? Foi em janeiro de 21? Teve em janeiro e teve em março, se eu não me engano. Foi em março. Pois é, meu filho morreu em fevereiro e eu já tive a graça de lhe encontrar em março. Para mim foi uma graça enorme, porque eu E sempre tive aí, vontade, doutor Marcos, de não usar diazepam, porque eu tive muitas irmãs que usaram esse remédio e hoje em dia ela já tem sequelas muito grandes. E aí eu procurei a médica, ela substituiu o remédio, tirou o Amitril e já me passou a duloxetina. Aí disse assim, Cremilda, você vai usar o Rivotril nesses momentos de crise. Aí ela me deu a amostra, doutor Marcos. Aí eu olhei para o remédio, aí eu levei para casa, e aí eu digo, meu Deus, eu comecei a tomar uma gotinha. Ela disse que eu tomasse uma gotinha, no segundo dia, ou foi na outra você semana, eu não me lembro direitinho qual foi me assim conheceu, né? aconteceu. Aí você me conheceu na internet e tal, você viu os vídeos. O que foi que motivou você a decidir entrar no treinamento, propriamente E dito? quem me incentivou foi você, doutor Marco, com suas aulas, seus esclarecimentos. É, Eu identifiquei tudo que eu estava sentindo, que eu precisava dessa terapia. Eu entendi, não entendi. pensei duas vezes. Eu me cadastrei logo. Inclusive, eu Entendi. achei que era barato, porque, olha, uma consulta que eu fiz com a médica, uma consulta, na época, eu paguei R$ 500 para me estar com ela, uma hora. Isso que era 2021, né? Era 2021. Aí eu me cadastrei e comecei. Agora, eu tinha, doutor Marco, muita dificuldade de acessar, porque assim, o manuseio com a tecnologia e diante da ansiedade, eu tinha muita dificuldade. E Isso é aí, um bem, porque a ansiedade atrapalha a concentração, né? No início. Então, isso é muito comum. atrapalha demais. Por isso que a É, gente vai indo e faz as lives e fala, vamos fazendo, mesmo que seja mal feito, vamos devagarinho, que isso vai dando certo. com certeza. Eu tinha áudios seus que não sei por que eu não ouvia, eu ficava às vezes chateada. Meu Deus, eu quero ouvir esses áudios. Eu entendi logo, né? Agora eu fazia e não seguia direitinho, que você dava as aulas, dizia que era para a gente ler as apostilas, e toda aquela sequência, e às vezes eu não conseguia fazer assim, bem direitinho como Perfeito. você estava. Mas, assim, as poucas coisas que eu fazia me libertou desse esse Rivotril que eu não tomei.
Eu não tomei, doutor Marcos, só com as É que o suas pessoal aulas. entra achando que precisa fazer muito perfeito, né? Mas não é um vestibular, né? Eu falo assim, a ideia é que você vai fazendo, que você vai melhorando com o tempo. A ideia é que no começo se faça errado mesmo, né? Porque Era se isso aí. pessoa- Assim como eu tinha, e eu tinha até vontade, às vezes você pedia que a gente, mas eu tinha uma dificuldade, e ainda tenho, de me comunicar pela internet, assim, de seguir os é, trâmites da tecnologia. Mas eu tinha uma vontade louca de um dia falar com você, pois não é que eu estou realizando? mas Porque, me doutor conta, Marco, eu você defini começou, então direitinho. no começo você tinha dificuldade com esse negócio da tecnologia, mas você foi vendo as aulas e foi indo né, do jeito que Fui dava. aprendendo, fui insistindo, fui definindo meu Uhum. sonho, certo? Tudo isso eu já tinha um pouco dentro de mim. Tudo que você repassava no curso já batia muito com as coisas que eu É, sentia. Eu tinha mas, necessidade, eu vi mas que aí você eu tinha foi fazendo, necessidade. mesmo mesmo que não fosse perfeito, você foi indo lá, né, como se fosse, entre aspas, né, aos trancos e barrancos, mas meio que tentando fazer o que dava para fazer. Porque eu falo assim, né, se o tratamento ele precisasse que você fizesse super bem feito, aí seria um tratamento muito ruim, né, porque você não vai estar, né, vai estar, a cabeça ela não vai estar super focada. Então, você tem que fazer ele dar certo mesmo você fazendo errado. É que as pessoas às vezes ficam É, presas muito nessa ideia do perfeccionismo, é normal, eu entendo, mas a ideia é que para a gente melhorar, a ideia é que para melhorar tem que fazer, né? E aí pode fazer, só pode fazer errado que dá certo do mesmo jeito. Mas aí você foi fazendo, o que que você foi notando de diferença? é. Aí, assim, a admiração, a gratidão que eu tenho, doutor Marco, pelo senhor é enorme. É assim muito grande. Eu vejo que você é uma pessoa muito humana e você conta a sua história. E eu admiro demais, assim. E aí eu gostaria, aí eu faço seus vídeos para as pessoas. Eu gostaria muito que a minha família também pudesse participar, porque há necessidade. Que posteriormente eu me cadastrei também no outro curso que você ofereceu para mentes depressivas, porque na Eu fiz, realidade eu tenho um esposo que ele apresenta depressão e ele estaria mais para esse curso, mas ele não quis acessar. Mas aí eu deixo para sim. lá. Eu É, tenho que eu não posso, convence porque, as doutor pessoas, Marco, eu identifiquei muita coisa faz a nesse nossa curso. parte. Como é? Oi? A Eu gente faz a nossa identifiquei parte, muita. a gente não convence as pessoas, né? Não entendi. Disse que a gente faz a nossa parte, mas a gente não convence as pessoas assim na marra. Essas pessoas não tem como fazer Doutor isso. Marco. E você explica muito bem. Assim, eu fui identificando que eu sou intolerante à incerteza. Eu sou intolerante à incerteza. Tá. E aí, Mas aí, o muitas que vezes, você foi notando de melhor, assim, de transformação ao longo do processo, né? Em termos do que você estava sentindo e em termos do que você foi sentindo depois que você foi terminando. Assim, o que você acha que foi mudando na sua vida? com certeza, Ave Maria, foi muito bom, porque eu acho que se eu não tivesse tido essa oportunidade dessa terapia cognitiva comportamental, eu sempre fiz assim aquelas psicoterapia tradicionais, mas não tinha muito efeito, servia um pouco, né? Algumas vezes tinha algumas técnicas que eram usadas nesses cursos, ah, que surtiam um pouco de efeito, mas tinha muitos que não tinham assim, muito efeito. É O muito que você foi difícil notando? profissionais nessa área que possam É muito assim, difícil. ajudar as pessoas. E me conta, o que você foi vendo de diferente em você? O que você notou de mudança, assim, né? Quando você entrou, que eu lembro que você me contou que você estava com taquicardia, você estava com dificuldade para dormir, estava muito cansada. E aí, como é que, não sei, isso foi mudando? Não, como é que foi indo ao longo das semanas o treinamento? Como é que foi, você foi se sentindo? Como é que foi ficando a sua vida?
Assim, foi uma mudança muito grande, que no início eu estava sem condições até dos afazeres de casa, de fazer as Entendi. coisas em casa, né? E eu tinha muita dificuldade, mas aí eu ia Uhum. assistindo, ia me fortalecendo, certo? E assim eu tomo conta da minha vida, eu foco, eu já logo assim eu sempre priorizo o Pilates, eu sempre faço as aulas, aí eu fui tomando conta da minha vida, assim concentrada mais no momento, né? Resolvendo as coisas, porque eu tenho uma missão grande, né? Eu tenho assim pessoas que eu tenho que ajudar, que é o meu esposo, meu filho, Antes, e se não antes, fosse quando esse você estava, curso, eu não tinha condição, porque quando você remédio entrou, só você não funciona. estava, quando você entrou, você estava até com dificuldade de fazer os trabalhos domésticos mesmo. Inclusive nos trabalhos domésticos, eu me sentia assim, desanimada, cansada, eu já não ia dar conta. Mas aí tomei conta, Perfeito, isso. enfrentando as coisas de Perfeito. Aí no casa, aluno no eu é que treinamento, tomo conta de tudo. aí melhorou, foi melhorando a energia, né? Então você foi começando a conseguir fazer mais coisas. Como é que ficaram os sintomas de taquicardia, de palpitação, né, que você tinha? Ah, a taquicardia, que na época eu procurei até médico, que a psiquiatra me indicou, eu É, fui ao cardiologista, aí ele fez os exames, ele até me passou um remedinho, bisoprolol, mas aí depois eu passei a ver que aquilo estava era baixando a minha pressão, né? E aí eu fui vendo no é, curso sobre as técnicas de respiração, sobre a meditação, certo? Que isso era que ia me fortalecendo. E eu fui aprendendo que a meditação, necessariamente, o mindfulness, né? Que não é preciso a gente ficar exatamente aquela meia hora, os 5 minutos que a gente possa fazer enquanto a gente está dirigindo, fazendo essa respiração, e isso, as técnicas são muito importantes para assim, para a perfeito. gente Esse se recuperar. técnico, depois você foi aplicando mindfulness e essa parte da palpitação, ela foi melhorando da batedeira no coração. Significativamente, ela desapareceu. Assim Desapareceu. como Uhum. desapareceu. Quando eu É, começo a notar que vem, aí eu já faço a respiração, eu já me concentro, né, na contagem da respiração, e aí ela já vai desaparecendo. Mas eu ainda continuo participando das lives, assim, eu retorno ao curso, né, eu estou sempre lá ligada, eu não perfeito. deixo, Você volta, você revê, você participa dos encontros. revejo, sim, e estou sempre assim, passando para outras pessoas, mostrando a utilidade que tem o curso, porque Tem realmente outra saída, né? foi uma É, saída muito grande na minha vida, graças a Deus. deixa eu perguntar, então você foi fazendo, é que assim, isso foi então já faz ali 3 anos e meio, né? Mais ou menos. Treinando, Oi? treinando sempre, porque é só por hoje, né, doutor Eu Marco? Eu sei. Mas noto assim, imagino, que eu ainda não é tenho que você uma demorou. certa dependência, assim, de... Eu procrastino muito. Eu notei que eu sou uma pessoa que procrastino. Não, mas você faz bastante Mas, coisa. E graças assim, a você Deus, também. eu tenho um relacionamento muito bom com as pessoas. Eu, assim, Agora, porque eu percebi também, um dos meus maiores sonhos era superar meu medo. Eu sempre tive medo de falar em público, certo? E aí é uma coisa que eu estou vencendo cada vez mais. Agora, essa É que ansiedade assim. ainda, de eu poder Então, mas esperar a que vez assim, a de gente não falar. precisa estar com todos os tipos de ansiedade de uma vez só. Mas uma vez que a gente começa a ganhar, a gente aprende a ganhar de um, a gente consegue aprender a ganhar de todos, né? Teoricamente, foi o mesmo princípio. Mas aí a gente pode escolher quando que a gente vai comprar tal batalha, né? Se eu comprar o tempo todo. Mas eu imagino que, tudo bem,
bem, você fez lá em 2021, mas você não demorou esses anos todos para melhorar. Mas você tem notado alguma melhora antes disso, né? Quando foi que você começou Eu a notar que foi melhorei. diferença? Eu melhorei bastante. Assim, Quando foi que você notou, falou, poxa, acho que, nossa, tem alguma coisa diferente. Você ouviu ou não? como é, doutor Marcos? Quando foi que você percebeu, você falou, puxa, nossa, acho que tem alguma coisa diferente, acho que tá melhor. Tá melhor, foi assim, até o terceiro mês, eu ainda tinha muita, assim, dificuldade, mas logo no quarto mês, logo eu fazia, eu procurava fazer tudo assim, de acordo com o que você orientava, certo? E eu vi que isso ia melhorando muito. Aí, com os 4 meses, agora, eu já tentei com a médica tirar o remédio, mas ela ainda acha que não é o momento, porque eu tenho um gatilho muito forte, doutor Marcos, que é, inclusive, eu teve um período que eu usei o citalopram, como ela mandou, mas eu só usei uma semana, certo? Hum. Porque parece que a minha amígdala, doutor Marcos, ela estava assim muito automática, né? Aí eu digo, não, eu vou tomar esse remédio assim por uns dias, porque minha família insistia. Mãe, a senhora tem que tomar um remédio, mãe, a senhora tem que tomar um remédio. Aí eu tomei por uma semana, mas aí eu deixei. Aí eu estou vendo agora também que é como o senhor fala, porque não adianta, tem o gatilho, mas nós temos que observar que o maior gatilho são os nossos pensamentos. Esse É curso verdade. tem me dado agora, para a Uhum. gente identificar o trabalho com os pensamentos, é que eu achei o mais difícil, de eu poder É difícil, observar e difícil. poder, assim, A gente me fica afastar pensando. deles. É, mas a senhora está conseguindo, né? Pelo que eu estou vendo, Estou a senhora está conseguindo, tendo sim, muito Ave êxito. Maria. Não Estou quer dizer que, realizando meu assim, né? sonho. A Só senhora estar hoje conversando com o senhor, doutor Marques, assim, um sonho meu só para realizado. entender, a senhora tinha passado por momentos muito difíceis, estava ali mais ou menos em março, né, 2021, com sintomas ansiosos importantes, né? Estava com muita palpitação, estava com insônia, tinha Com essa insônia. fraqueza e estava com dificuldade para fazer atividades do dia a dia, né? Aí eu entendi que passou uns 3, 4 meses, a coisa foi mudando e aí a senhora estava como depois desses 3, 4 meses? Estava fazendo as atividades, tinha voltado a... Eu sempre, aliás, na realidade, quando eu comecei o curso, que aí eu fui yoga médica, né? E que eu ainda continuo tomando a duloxetina, eu ainda não tive condição de tirar, porque a médica disse que eu ainda não posso ainda tirar, porque ainda sinto, às vezes, muitas dores, mas eu Você sou muito, começou, assim, resiliente à dor. Eu não tomo remédio para dor. então, você começou a fazer, e aí depois eu entendi que você, assim, a sua execução, a capacidade de fazer as coisas foi melhorando, Foram é isso? melhorando, assim, consideravelmente. Ave Maria, minha filha é mais nova de mãe, a senhora é muito forte, a senhora consegue, porque graças a Deus, Ave Maria, eu estou muito bem, né? As Graças a coisas do dia a Deus, eu dia, estou enfrentando as aquela dificuldades. crise de palpitação, a crise de palpitação melhorou? Ela desapareceu, as palpitações Seu, desapareceram logo, logo, graças a Deus. gente, foi logo rápido, você achou? Foi. As palpitações, elas, assim, elas desapareceram logo no início, certo? Até Uhum. porque a questão de eu ver a necessidade da respiração, certo? Do MAIFA, que é muito importante para a gente Foi dominar a fazendo as técnicas ansiedade realmente. do mindfulness direitinho, foi melhorando essa parte da respiração, e aí a senhora foi melhorando também a energia para fazer as coisas.
Ah, sim, com certeza. Eu sou ativa até demais. Eu Oi? priorizo nas minhas, assim, eu sempre dou prioridade, eu não deixo de fazer atividade física. Eu vivo a minha vida, assim, eu tomo conta da minha casa, assim, até porque meu esposo, ele está muito assim, eu tomo conta de tudo, assim, quase tudo, né? É porque nós já somos Isso aposentados. depois, mas logo depois que terminou, a senhora já estava mais ativa e já estava fazendo coisas. É, já, assim, logo, logo, assim, com uns 4 meses eu já estava, assim, fazendo as coisas tudo direitinho. Maravilha. Mas eu Então, vejo que eu perfeito. não, assim, eu tenho necessidade de estar sempre conectada, certo? Com a Entendi. minha saúde mental. A minha É, saúde e assim, mental eu tenho que é ter bom ter um cuidado. tutorial ali para a gente poder consultar, né? Ter aquele plano de prevenção, né? De recaídas que a gente faz, né? Direitinho para a gente poder consultar, ter um mapa ali, porque a vida vai trazer essas pancadas, e não tem problema tomar pancada, o problema é só a gente não deixar cair, né? O, né? E aí, desde 2021, então, né? Ali na metade de 2021 até agora, faz 3 anos, a senhora se mantém bem. Com certeza, eu me mantenho bem. Agora, eu tinha com vontade de deixar a do certinho. Só que a médica que me acompanha acha Qual? que não, porque Qual remédio? como é? Que remédio que é? É a do Loxetina. Entendi. É, assim, isso daí, assim, quem decide é o médico mesmo, né? Porque ela te conhece, ela tem lá o seu prontuário, o seu histórico, eu não vou nem palpitar, e eu acho que se a senhora encontrou uma médica, a senhora, né, se tem afinidade, a senhora gosta, considera ficar com a médica e ver o que ela fala, né? E se ela acha mais prudente, tudo bem. Mas o importante é a senhora estar bem, né? A senhora está conseguindo ter uma vida produtiva, uma vida leve, uma vida que tenha, né? Enfim, que dê para aproveitar, dê para fazer, dê para aproveitar também, né? Com certeza, Ave Maria. Graças a Deus, eu confio nela, sim. Inclusive, eu promovo os seus cursos para ela. Eu tenho assim, uma amizade com ela. E aí eu divulgo assim para ela também. E aí ela insiste com às vezes, a terapia presencial. Mas assim, eu acho que eu não necessito assim dessa presencial. Eu tenho na online, e eu vou lá na online, é igual a presencial. Eu já tenho em mãos, por que que eu vou, né? Essa dá eu acho que essa é a que é importante para mim. Agora, ela, como médica, eu não deixo de ir por causa do remédio, só vou mesmo tirar quando ela achar que for Oi? conveniente. Assim, eu não faço, porque até às vezes ela me indica para eu fazer a terapia presencial, mas eu vejo que essa que eu faça comportamental online, ela para mim é suficiente. Ela Não sei me para supre. todo mundo, viu? É, Porque né, essa é a mesma, né? Da gente fazer com uma terapeuta online, fazer digital e fazer com terapeuta pessoal. A diferença é que assim, tem a questão de você ter os materiais, você poder consultar mais, poder ver outras vezes, voltar. Isso tudo é uma vantagem, né? O melhor dos aham, mundos seria uma terapeuta, tipo, que você faz consulta por teleconsulta e ter esses materiais todos também junto para poder o quê? Para poder treinar entre as sessões, né? Que é onde a coisa acontece, né? A coisa não acontece dentro da sessão de terapia, na vida real mesmo, né? Que a gente vai treinando, vai é. fazendo, e tem o resultado, né? E sim, eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de interagir, participar de grupos. Eu frequento, assim, a minha filosofia, que é a Section Way. Lá eu faço as minhas caridades, né, eu me relaciono. Eu tenho uma vida muito ativa, muito participativa, assim. Eu acho que eu faço diferença para minha família.
eu fortaleço eles nas necessidades, assim, porque toda a minha família, tem esses problemas, né? Eu percebo que as minhas irmãs, inclusive, teve elas que ficaram assim, realmente com muitas sequelas, né? Várias, certo? E eu, com o meu conhecimento, com assim, esse meu conhecimento, eu acho que eu já ajudo eles também. Isso é importante a gente entender, né? Porque às vezes a gente acha que não, preciso resolver isso, preciso ajudar tal pessoa. Então, na verdade, né, a melhor forma, a primeira forma de a gente ajudar alguém é primeiro a gente se cuidar, a gente melhorar a gente, né? Porque senão não dá para ajudar outra pessoa, Certeza, né? com E muito, certeza. muito que a gente E essa minha precisa. missão pessoal, assim, a minha missão espiritual, eu sempre tive ela muito clara, certo? Hum, Porque eu sempre me pautei realmente de amar ao próximo como a si mesmo. Eu jamais não, posso amar alguém se eu não me amo, certo? perfeito. E aí eu tenho que me cuidar para poder cuidar dos outros. Isso Tudo me fortalece bastante. Mas eu tenho que ter essa procura também de me fortalecer em grupos, em cursos, certo? bom. E isso é Isso a gente muito vai bom na minha aprendendo, a vida, gente quer graças mais, a a Deus. gente quer reservada, a gente quer menos, isso não tem nada a ver, isso é da personalidade de cada um, né? Mas o Hum. fato é que, assim, pô, você tá aí há 3 anos e você deve ter tomado umas pancadas também, porque a vida traz pancadas pra gente, né? E você, enfim, você não deixou essa pancada te derrubar, né? Talvez a gente dê uma balada, mas a gente vê que não derruba, né? E isso é bacana porque a gente aprende habilidades que são habilidades que ficam enraizadas, né, na nossa mente, né? Doutor Marcos, é assim, eu tenho uma neta, doutor Marcos, que ela Uhum. tem depressão. Eu acho que a depressão dela é crônica. A minha filha É, mais velha, a minha filha mais velha, que é médica, ela também tem depressão. E essas coisas me preocupam muito. Como eu tenho essa intolerância à tristeza, eu noto que isso aí é uma coisa que eu tenho que me libertar disso. A minha neta tem 24 anos, doutor Marcos. A mãe dela já optou que já fez um tratamento, assim, um diagnóstico, que ela acha que a filha dela não vai ter condição de trabalhar. Ela fica deitada, doutor Marcos. Quando eu vou lá visitar ela, aí eu me lembro das suas aulas, que ela está com aqueles edredons todos. Aí eu disse assim, eu me lembro uma vez o senhor disse, olha, nem que você faça só dobrar um edredom. Aí eu peguei o dela e fui dobrar. Ela disse, me dê, doutor Marcos, eu sofro às vezes quando eu vejo, assim, a minha neta nova ainda, já mudou de curso várias vezes. Eu insisto para isso, que elas assistam. E mas a elas gente está negam muito, né? isso é uma ansiedade Mas, normal, a gente está preocupado mesmo, né? Está acontecendo algo real, mas a ideia é que, assim, a gente saber que tem um ponto que a gente consegue intervir, tem um ponto que não, né? Eu acho que o principal é a senhora ir ali, poder ajudar no que a senhora pode e também orientar um tratamento, né? Porque a pior coisa que tem é a gente querer a gente tratar algum familiar nosso, aí nunca dá muito certo, né? Mas o fato é que uma vez que você melhora, você mostra também para as pessoas que isso é possível e você consegue ter energia para ajudar as outras pessoas. É que nesse caso, uma vez que ela tem um quadro ali que está meio intenso, é importante ter um tratamento também, você poder caminhar ao lado dela, né? Isso é o mais importante do que fazer por ela. E se a gente faz por alguém, a gente tira a capacidade da pessoa sentir aquela sensação de que eu dou conta, né? Mas, poxa, não é fácil. A senhora se mantém ali bem, batalhando, fazendo as coisas, fazendo trabalho voluntário. Muito bom isso, né? Porque é legal a gente ver, né? Porque isso é difícil a gente ver ao longo do tempo, né? Então faz 3 anos já. Isso, e a vida com certeza não foi sim mais simples, não ficou mais simples nesses 3 anos, pelo contrário. E a gente vê que a gente não é frágil, que nem a gente pensa, ou como a ansiedade faz a gente pensar, né?
A gente tem muita força aí, porque a senhora foi aguentando muita coisa. E foi, bom, foi além de aguentar, a senhora foi fazendo e foi agindo no mundo e colaborando com as pessoas. Então, isso é uma coisa que é uma lição mesmo, porque a melhor forma da gente poder ajudar os outros é a gente começar ajudando a gente e depois a gente vai ter espaço para poder ajudar os outros, né? Isso é importante para até para a gente mesmo se sentir completo, né? A gente foi feito para contribuir, né, com os outros. Então isso é bacana, isso é importante, né? E você viu que a senhora não é osso, a senhora é osso de roer, hein? Tá lá, ó, então, 3 anos aí, quer dizer que temos condições de termos uma melhora que isso se sustenta ao longo do tempo, né? Isso que é bacana. Não que o remédio não possa ajudar, que o remédio tem todos aqueles prós e contras, né? Mas, poxa, a gente tem uma alternativa não medicamentosa que melhora e melhora com uma melhora sustentável, é uma coisa que é difícil, né? Ter, e é difícil as pessoas acreditarem, né? É, é, com certeza. Mas aí eu tenho esperança, eu sei Não, que vai assim, dar certo. Já deu até hoje, a senhora já certo? passou por muita coisa, a senhora está indo aí bastante resiliente, porque a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que, bom tratamento, a gente trata agudamente, aí a gente faz, e a ideia é assim, é um aprendizado de formas de você também, tanto sair da cidade, como também não entrar nela, né? Com Então, certeza. É, é, é assim, porque só conversando um pouquinho, o meu esposo ele tem problema com álcool, né? E ele uhum, não deixa o álcool. E o meu filho mais novo, que ele também é dependente nosso, não trabalha, ele já tem 45 anos. Eu sempre acompanhei ele desde a adolescência, sempre também levei aos melhores médicos da área da psiquiatria, graças a Deus. E eu acho que por conta disso, ele, 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 ele é um rapaz que, graças a Deus, eu acho que a minha parte eu fiz. Ele toma isso é importante. quetiapina há uns 28 anos ou mais, É, o mas Alisson. eu acho que isso não, a gente sentir que a gente fez o nosso melhor, a gente deu a melhor opção para a pessoa, né? Isso, de fato, é o que a gente pode fazer, né? E a mudança pelo exemplo, né? Isso é sempre muito importante. Isso vale mais do que mil palavras, né? A gente ir lá e É, fazer, né? é isso A aí. pessoa vê que a gente está mudando. Isso dá uma esperança muito maior do que a gente ficar tentando convencer, qualquer outra coisa assim. É a pessoa ver mesmo, né? E, e conta para mim, né? Assim, a gente tem muita gente sofrendo com ansiedade, a gente está aqui, a gente tenta fazer isso, tem muita gente, né? Muito aluno, às vezes a gente nem tem vaga, mas assim, mesmo assim ainda é pouco comparado com o tamanho do volume de pessoas que tem por aí. E se não trata, né, isso daí não tende a melhorar, ele vai se autoalimentando. Mas o que você poderia falar aí? Não sei. Conselho é aquela coisa que eu não sei se é bom, porque conselho se fosse bom, né, a gente vendia, não dava, mas se fosse para, enfim, falar alguma coisa aí para as pessoas que estão passando por isso que você passou e que estão meio perdidas e que devem estar mesmo, né? Com todo esse caos que tem na internet, o que você falaria para elas? Ah, que elas nunca desistam, certo? Que elas Perfeito. nunca desistam da vida, porque os problemas, eles existem, mas é para eles serem solucionados. E quando a gente acredita em si, com certeza a gente consegue superar dificuldades. Verdade, mas por outro lado, a gente não consegue ficar acreditando em si do nada, né? A gente não acorda um dia para o outro e fala, estou agora acreditando em mim, não é? Como eu não ouvi bem, Não, é que assim, falando assim, a gente não nasce, não acorda de um dia para o outro e fala, nossa, agora estou acreditando em mim, então eu vou lá.
não é assim que acontece, né? É não. A gente tem que realmente fazer a nossa parte, a gente ir atrás, a gente Uhum. aproveitar as oportunidades. E também, ao mesmo tempo que você tem que entender que você não deve se isolar, você tem que procurar ajuda no local certo, certo? E, Isso e é assim, difícil. Porque entregar-se a Deus e que tudo se resolve na hora certa, desde que nós façamos a nossa parte. isso, Se a eu gente focar faço a no que minha parte, com certeza eu vou conseguir. perfeito, perfeito, muito bom. É porque tem Só que muita vai ter informação. momentos que eu vou ter necessidade de alguma coisa, por exemplo, um remédio, na hora certa, ele vai ser bem-vindo, vai ajudar, e que a gente também não fique se automedicando, certo? Nem usar o remédio, nem idolatrar ele. Tem que E ter tudo noção. isso passa Você- por uma humildade, certo? De Uhum. você ter humildade de saber que não sabe tudo, que você precisa É, de ajuda e que você precisa de se ajudar. e a ideia é assim, né? Porque muita gente fala, olha, você tem que ganhar confiança para fazer isso, você tem que se ajudar, e tal. Mas assim, uma coisa que é importante a gente entender é que assim, sem tratamento, não tem como melhorar esse quadro. Não dá para a pessoa do nada acreditar em si mesma e acabou, né? Não é assim. Porque se fosse assim, teria milhões de pessoas sofrendo e não é um curso de coach, assim, né? Ah, acredita em você, vai se joga. Não. A pessoa não vai melhorar, né? Mas a ideia é que existem tratamentos que funcionam e que funcionam de uma forma prolongada sem necessariamente ser um remédio, né? E isso eu acho que é uma mensagem importante, porque isso, claro, não é em todos os quadros, é nos quadros ansiosos, mas se a gente conseguisse tratar esses quadros todos, poxa, imagina o quanto que não mudaria, né, também a saúde do Brasil, né, das pessoas todas, né? E isso é importante para as pessoas verem que é possível e é possível, assim, na vida real, sem mimimi, sem propaganda enganosa, assim, isso aqui é um tratamento que funciona, ponto, né? Eu acho que isso talvez seja um maior exemplo aí que né, você tá ajudando aí a fomentar as pessoas. Pois é, é assim, realmente a gente tem que não estar jogando assim, pulando, como se diz, de galho em galho, a gente tem que seguir um caminho, certo? Porque se você fica mudando, você tem que realmente procurar um tratamento. Se está com esses Tem problemas mentais, prazo, aceitar que precisa do tratamento, fazer o tratamento orientado pelo tipo determinado, certo? tem um prazo, E com né? certeza vai ter resultado, tem tratamento. Eu sei que na minha família nós temos a questão genética, mas nem por isso eu deixo de Mas fazer a minha a parte. genética ela não manda em tudo, né? A genética ela é uma coisa que pode ser ativada e desativada, né? A gente vai- tem a questão genética, mas a gente não tem poder de mudar as coisas, né? A gente tem muito poder de mudar como a gente se sente, sim. Mas, mais uma vez, eu reitero, né? Assim, se a pessoa está nesse quadro e vem alguém falar, tem que ter confiança, acredita, isso aí é fogo, né? Porque a pessoa não vai acreditar, ela já não está, ela tá, ela tá sofrendo um bocado, né? Ela já está com o pensamento todo alterado, como é que ela vai acreditar nisso? Então, a ideia é começar a fazer, porque aí sim a gente começa a acreditar e começa a melhorar a atenção, começa a organizar o pensamento, né? Então, isso aqui que não é fácil, porque a ideia é que muita gente fala, quando eu estiver pronta, estiver preparada, eu vou fazer. Mas é que esse momento nunca vai chegar, né? A ideia é que a gente dê um passo. Eu sei que é difícil na internet hoje em dia ter essa bagunça, mas eu acho que é importante ver aí o seu depoimento e ver o tempo, né? Que é o tempo exatamente mais ou menos que a gente fala. Olha, pode demorar esse tempo mais ou menos, tá? Foi direitinho, como planejado. E a coisa se mantém bem, Doutor Marcos, né? às vezes a gente divulga os seus vídeos, por exemplo,
assim, para minha família, né? Eu tenho muita coisa de contar de minha família. E aí, às vezes, eles alegam, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que ela tem problemas assim também, né? E aí, às vezes, mas eu não me concentro, mas eu não me concentro. Eu digo, mas minha filha, não é possível, você se concentra, você às vezes concentra-se em outra coisa. Agora você tem que procurar. Aí, por exemplo, não, aí às vezes, não, às vezes até por causa do dinheiro, achando que é caro, né, doutor Marcos? Aí ela agora, recentemente, ela foi no médico, ela pagou uma consulta, aí usou o remédio, não se deu bem, ela não vou mais tomar aquele remédio. Aí foi no outro médico. Com 8 dias, ela já pagou outra consulta por R$ 600. Quer dizer, entre 8 dias, ela pagou R$ 900, R$ 950. Aí já não está se dando com o remédio também. Mas não houve um vídeo, doutor Marco, orientando para ela ter conhecimento, o autoconhecimento, para ela identificar. Fica acreditando que só o remédio vai resolver. E não é bem assim. Ela está agindo pelo desespero, na verdade. Não está agindo racionalmente. Ela tá agindo pelo desespero. Não é racional. Não é racional. Mas aí o que é que a gente pode fazer? Eu que disse agora para ela, eu digo, olha, eu queria que vocês participassem dessa maratona agora. Eu vou ser entrevistada pelo doutor Marco. Eu gostaria que vocês, talvez eu possa estar nessa maratona, não sei, e que vocês pudessem assistir. Aí eu que gostaria que vocês se inscrevessem. Não porque assim, é porque é assim, uma maneira que eu tenho de poder fazer com que elas tenham a oportunidade que eu tive. Isso. Isso, eu acho que é isso mesmo. E dá oportunidade de dar a informação, né? Não a gente. É porque santo de casa não faz milagre, né? A gente precisa de um terceira pessoa falando. Às vezes tem pessoas que estão mais abertas, pessoas que não vão estar, e é isso, assim, né? Psiquiatria, bem ou mal, marketing é ruim, a pessoa quer resolver por ela, não sei o quê, e que no fundo, como a senhora falou, isso acaba fazendo um monte de tratamento, né? Pulando de galho em galho, gasta-se um dinheiro razoável e tem plano, né? A gente precisa de um plano, de um mapa, né? A gente fala, olha, aqui é assim, depois é assim e tal, é nesse caso. Enfim, isso é que é muito mais importante do que ter uma bala de prata, né? Até porque não tem. E a gente dá a informação, é legal, sabendo que assim, a gente não manda na vida de outra pessoa, e cada um tem o seu tempo também, enfim. É importante é aquilo que a senhora falou, saber que a gente fez a nossa parte, né? Pois é, a minha filha mais velha, eu estou falando de mim, né? Ela é médica Hum, e ela trabalha muito, doutor Marco. Ela trabalha o dia inteiro e ela gasta o dinheiro dela todo quase com médico e com psicólogo. Mas ela não quer fazer a parte que é a mais importante, que é a atividade física. a parte mais Aí, importante é fazer o tratamento do jeito que tem que ser. Porque psicólogos têm que fazer esse tipo de terapia. Não adianta fazer outro tipo. É que é muito aí difícil achar. para ela também eu falei, filha, a mamãe vai fazer. E aí eu queria que você, não vou assistir. Tudo bem, né? Ela é super inteligente, doutor Marco. Agora ela fez uma avaliação, aí foi diagnosticada que ela tem TH, né? Transtorno do déficit de atenção, mas que ela também ela tem aquele outro transtorno, que é aquele da autopiedade, que você se autopiedar, como é o nome da doença que. E aí, por conta disso, eu acho que ela vai ter até assim, ter que trabalhar em casa, mas ela não sabe priorizar o tempo dela. Ela tem compulsão para comprar.
O negócio dela é gastar. Ela acha que estamos gastando esse dinheirão todo, quando ela poderia usar a tecnologia que ela usa para fugir, para poder se autoconhecer. Mas assim, eu aceito. E um dia, quem sabe, eu vejo A assim o gente consegue. potencial dela muito desperdiçado, que ela é assim super inteligente. Mas Mas eu assim, ainda a vou ver ela inteligência. fazendo assim umas aulas com o senhor. Mas assim, eu acho que assim, a senhora fazendo sua parte, e a senhora, enfim, tá, mudou o comportamento, as pessoas viram. Assim, a gente nunca convence ninguém. A ideia é que a gente dê informação e se oferece. Falando, ó, tô aqui, se quiser fazer comigo, a gente pode fazer junto, sei lá o quê. E é isso, né? Mas deixar a pessoa sempre ela que vai decidir, né? Mas doutor Marcos, nessa história toda, é, é a questão espiritual, porque esses nossos problemas mentais, eles têm muito a ver com o espiritual também, certo? A gente tem que fazer essa conexão com o poder superior para a gente poder ter os resultados que a gente quer, porque só com a nossa força a gente não consegue, a gente tem que pedir ao poder superior que possa nos dar força e para a gente procurar o tratamento É, certo na hora certa, a com as pessoas espiritualidade certas. nos dá E isso é força. importante. Porque muita gente procura a cura, né? E isso nunca foi, É, no meu ver, papel de nenhuma religião, né? é Nenhuma religião chegou e autocurativo, falou né? que Quando a gente se conhece, fica mais é fácil, né, da gente mais se fácil, curar. Que é aí mais fácil a gente onde percorrer. está a espiritualidade, é o autoconhecimento. A espiritualidade, na minha opinião, assim, né? Claro, a gente vê, tem várias religiões, mas assim, sempre foi algo que mostra você, ela não nega o sofrimento da vida, ela mostra que existe um caminho que você não está sozinho nesse caminho, mas não é que ela faz, ela tira tudo e alivia o sofrimento e faz com que tudo passe. Não conheço nenhuma religião que seja assim, né? Então, a ideia é que espiritualidade é isso, da gente ter a sensação de que a gente não está sozinho, de que existe algo a mais pelo qual vale a pena fazer as coisas. Mas isso sempre é bom. A ideia só que eu gosto de frisar é que assim, né, o tratamento ele não é espiritual, não. Você não precisa que ter nenhuma crença. Se você não quiser, não tem problema. Mas a ideia é que, claro, se tiver uma crença que não seja uma crença que atrapalhe, isso é muito bom. Tem gente que coloca na religião a cura de todos os problemas. Aí realmente isso não dá muito certo, né? Com certeza, com Né? certeza. Até porque não tem nenhuma Pois religião, é, eu duvido. Tem alguma religião que prega isso, vai, peça a cura passivamente e fica esperando. Não vai acontecer. é, não tem mesmo. Né? Eu acho que mais o autocurativo existe, através desse autoconhecimento, para que a gente tome as atitudes realmente que nos leve à nossa melhora, o nosso tratamento. O autoconhecimento ele vale na medida que ele leva a uma autotransformação, né? Então, uma autodireção das coisas, né? Porque o autoconhecimento é uma parte, assim, a gente só conhece e também aí, né? Acho que a ideia é a gente poder ter um autoconhecimento para poder, um autoconhecimento que seja útil, para a gente poder mudar e sentir que a gente não está sozinho, né? Que é o papel da espiritualidade. Mas a ideia é que aí a pessoa confunde muitas coisas, porque ansiedade, depressão, quadros de humor, eles são quadros médicos, assim, são bastante descritos, a gente tem vários, cada vez mais alterações biológicas mesmo. Isso não quer dizer que a fé é ruim, é só a gente não misturar alhos com bugalhos, né? Pô, uma coisa, outra coisa, a gente trata com cada um com um profissional diferente, né? E o objetivo é isso, a gente tem que ver resultado, que é essa liberdade de poder fazer as coisas e poder dar certo, poder não dar, e a gente, vamos lá, né?
esse é o objetivo, Pois é, né? atualmente, às vezes eu fico assistindo suas aulas, e assim eu nunca vi o senhor falando sobre autismo. Hoje em dia está uma moda, né, doutor, de autismo. Tudo é autismo. Toda coisa, É, agora as crianças agora não é autista. O que não tem de autismo aí, que essa tecnologia tem feito na mente dessas crianças. tem muito a ver com tecnologia, isso não, viu? Isso tem a ver com uma mudança do diagnóstico, e gente que não sabe fazer diagnóstico direito, não. Porque se a pessoa fala que alguém tem autismo e ela não fala nada que ela possa fazer, não dá nenhuma opção de tratamento, é um diagnóstico que é meio mal feito, um diagnóstico inútil, né? O diagnóstico ele tem a função de prever e programar o tratamento que melhor funciona. Essa é a função, né? É que tem gente que vai soltando o diagnóstico que está na moda, mas não dá nenhuma solução. Aí eu acho que é inútil, né? Agora, que tem essas modas de internet, o que a gente vai fazer? Aí eu fico, às vezes, o doutor Marco nunca falou em autismo, nesses cursos dele. Ele nunca falou em autismo, e agora está uma Tem, história do autismo, que aí que o pessoal, é que assim, eu não tenho nada para fazer por alguém do espectro autista pela internet, eu não tenho nada para fazer de útil pela pessoa. Por isso que eu optei por falar de coisas que eu tenho, fazer alguma coisa de útil pela pessoa. Porque de autismo, o que funcionaria seria a gente tentar treinar os pais, né? Mas mesmo assim, é coisa controverso. Agora, não tem nada que eu possa fazer para a pessoa sobre isso. Mas eu tenho os vídeos lá atrás, né, sobre isso e tal. O que acontece é que tem muita gente que não sabe fazer diagnóstico. Aí a pessoa sai com um cabide de diagnósticos, e aí você sai com um cabide de diagnóstico, é uma coisa horrorosa, porque você não, por onde você começa, né? Então, isso é uma coisa meio ruim. É uma má medicina, né? Então, assim, a gente tem que primeiro tratar os cortes mais prevalentes, né? E tratar aquilo que está mais, assim, que tem mais chamando a atenção, mais prejudicando é aquilo que tem evidência, que foi testado, que funciona. Porque senão a gente fica maluco, a gente faz um monte de besteira, né? realmente é como o senhor fala mesmo, né? Tem que tratar primeiro os pais, né? Para poder educar os filhos. E mesmo assim, tem que ver se funciona, porque já tem que ter sido testado fazer isso pela internet, ver se funciona, tal. É que não tem tanto teste assim. Ao contrário do que tem para depressão. Então, por isso que eu falo assim, eu não falo tanto que o autismo é aquela coisa, que é o último que você faz depois que você foi tratando tudo o resto. Então, fala, tem diagnóstico do espectro autista. Se a pessoa tem depressão, tem qualquer outra coisa, é um diagnóstico muito difícil de fazer, provavelmente um cara chutou, né? Então, por mais que esteja na moda ou não, é algo que não é tão comum assim. Então, a ideia é deixar essa parte com os psiquiatras, a gente focar no que a gente pode fazer sempre da nossa parte. Passo, qual que é o próximo passo que eu posso dar e ir caminhando, né? Ah, só voltando aí ao diagnóstico que a minha borderline, que eu lembrei da doença aí, do diagnóstico que minha filha teve, que é do TDAH, transtorno do déficit de atenção, e o borderline, né? A última vez que ela teve, me mostrou, assim, ela fez esse teste e me mostrou, né? Eu acho. Isso, não, não A existe. minha filha mais velha, que é médica, ela é médica, ela atua na área de auditoria, ela é super assim, inteligente, estudiosa. Exato. Teste para TDAH, que teste fácil diagnóstico, nem para transtorno de personalidade. Tem que ter uma entrevista diagnóstica. Não existe isso. Não existe um teste que saia o resultado se você tem ou não TDAH, isso é mentira. Não existe. Tá? Porque, assim, acho que a ideia é a senhora dar o exemplo, a senhora fez a sua parte, a senhora completou, a senhora está se mantendo bem.
aguentando as pancadas. E eu acho que o exemplo vale mais do que palavras. Olha, o que você tem a perder? Se não quiser, também não precisa fazer. E eu acho que isso, em geral, tende a funcionar mais do que a gente ficar batendo a mesma tecla. E o problema é esse, tem os médicos que atrapalham mesmo, que você dá um monte de diagnóstico que é difícil fazer e não dá para a pessoa o que que ela tem que fazer, qual que é o plano passo a passo, realmente isso é uma coisa que não ajuda em nada. É, mas às vezes, até que os médicos dão um plano, né, eles dão, mas o paciente, ele não segue, né, doutor Marcos? E tem isso, Aí a não, cura fica tem, difícil, né? fica difícil. Porque existe muito isso também. Mas, enfim, a pessoa ela vai gastar mais dinheiro, e vai ter menos chance de ganhar dinheiro, ou seja, vai perder, e vai ficar sofrendo por tempo a mais, que não tem necessidade, né? Mas eu acho que Com a certeza. importância aqui é mostrar que tem solução. Não é que todos os quadros são assim, dá para tratar sem remédio, e por estratégias, né? Só comportamentais, não que elas não ajudem sempre, mas às vezes não dá só por isso. Mas isso é a minoria dos quadros, é a imensa É, minoria. porque é como o senhor fala mesmo, que a origem realmente é que é assim, a gente percebeu os pensamentos, certo? E a gente poder estar afastando ele, porque desses pensamentos aí vem as sensações e a gente se comporta, né? E Isso, essa roda fica girando, aí a gente fica sem ter a cura definitiva. acontece a gente quebrar a roda, a gente pode quebrar a qualquer momento dessa roda, né? Então, a gente pode quebrar a ideia, a gente pode quebrar, às vezes, agir diferente, a gente pode quebrar de várias formas e tem os planos para fazer de cada forma dela. Mas é isso mesmo, é por isso que o remédio sozinho não ajuda muito, porque ele ajuda a diminuir as sensações, deixar menos forte, mas ele não muda o comportamento, né? E é isso mesmo, esse é o melhor modelo. E a senhora, parabéns, a senhora conseguiu, foi, comprou a briga e está ali 3 anos aguentando o irmão aí. Não é fácil não, né? Problema com o neto, problema com o filho e tudo aí, a senhora está firme e forte, Vive né? e forte, mas não vou lhe deixar, não. Não pense que eu vou lhe deixar, que eu não vou. Quantas lives você fizer, eu vou estar lá. Tá certo. Então, chama o Agora, pessoal para essa próxima maratona aí. Vamos ver se esse pessoal aí vê, né? A gente faz a e nossa eu vou parte estar também, não sempre tem ninguém que. divulgando, e eu vou, porque a história de tanto a água em pedra dura, tanto bate que vai furar. E a gente termina furando essa pedra, né, doutor Barros? Só que no Eu, começo a eu gente tem que acredito aceitar que a gente assim. vai ter que fazer, a gente vai ter que fazer coisas que a gente não está acostumado e que a gente vai fazer meio mal feito mesmo. E tudo bem, viu? Porque fazendo mal feito dá certo do mesmo jeito, né? Por Ó, isso que é importante fazer. o É, senhor vê, eu tive um curso nos seus cursos, que eu fiz o sono pleno também, né? Terminei lá, e tá. aí, mas eu não tomo remédio para dormir, né? Eu tinha uma Uhum, insônia assim, condicionada, até certo ponto. sei. Na realidade, eu nunca tomei remédio assim para dormir mesmo, eu nunca tomei. Mas eu acho que, por exemplo, esse custo que eu investi nos seus cursos, é assim, o retorno foi muito grande. E hoje Com você está me certeza. contemplando com uma consulta online, que eu agradeço do fundo do meu coração. Foi um É sonho assim, realizado, eu acho que ainda vou ter que fazer outras. mas é que assim, o Hein, pessoal, doutor o Marcos? pessoal não coloca na ponta do papel até que a coisa fique desesperadora, né? Porque aí quando fica desesperador, o pessoal para de trabalhar e o negócio aperta, né? Aí, mas que assim, a gente consegue fazer de graça, é o preço que dá para fazer para que seja uma coisa também, né? Que a gente consiga dar conta de atender e tal. Mas é que assim, se a pessoa não colocou, a pessoa não para e coloca na ponta do papel, porque assim, tem psiquiatra por aí, não tem opções muitas de tratamento, então realmente
É algo Tomar, que longe. deixa eu falar Ah, mais um pouco de mim. Eu sempre gostei de estudar essa área, né? Não fiz medicina, mas e aí, ao longo da minha vida, eu acho que pelos esses sentimentos que eu tive, esses comportamentos, eu sempre procurei essa área. O senhor, eu ainda não conheço um livro seu, mas eu acho que o senhor está fazendo um trabalho muito maior do que a doutora Ana Beatriz. Eu li os livros dela, Mentes Inquietas, Mentes Divanias, Mentes Perigosas. Admiro muito ela. Mas, assim, esse seu livro que o senhor ainda não escreveu, eu tenho certeza que o senhor ainda vai escrever. E, assim, mas tem gente que diz ainda que o senhor só está ganhando dinheiro. Pessoas até muito próximas de mim. Eu digo, mas ele precisa ganhar para pagar os profissionais, porque o custo é grande de fazer cursos online. seguinte, faz a conta, vê quanto que sai para você. Eu estou ganhando dinheiro, tá bom, vê, mas vê se funciona, vê se eu falo aquela coisa. Qualquer coisa que o médico não pode mentir. Se quer que eu ganhe dinheiro, eu conseguiria formas mais fáceis de ganhar dinheiro, eu acho, né, na internet do que essa, né? Eu acho que, pô, dá para. Você tem que fazer esse Mas aí o trabalho senhor todo, né? aprendeu com seu filho, né, doutor Marcos? Foi seu filho Não, que lhe incentivou. no começo, mas depois tem que estudar bastante esse negócio Com de marketing digital. certeza. E é aquela coisa, olha, se fosse para ganhar dinheiro, poderia fazer curso de Bíblia, poderia fazer curso de, sei lá. Por quê? Porque falar da Bíblia por ansiedade, isso é mentir. Simplesmente É, mentir para as pessoas, né? O que mais? Pode falar de investir em Bitcoin, dá para fazer qualquer coisa, né? Agora, é. então, para ela falar que isso daí, assim, ó, isso daí é uma ofensa à minha inteligência. Pô, se eu conseguir fazer isso daí com um negócio de ansiedade, por que que eu não faço mais fácil, né? Então, Aham. então, Mas o senhor ensina muito, olha, essa técnica dos olhos, doutor Marcos, que eu vim assistir muito tempo no seu curso Mentes Ansiosas, você não falou dessa técnica, mas é, posteriormente o senhor chegou a apresentar essa técnica. E que eu acho sim, que eu já observei muitas vezes que o senhor faz. Teve um momento que eu lhe assisti, você estava dirigindo, e aí eu acho que foi um momento muito difícil, o senhor usava o seu olhar assim, aquele olhar, e eu sabia que o senhor estava sofrendo, eu sabia que o senhor estava usando aquela técnica de movimentar os olhos para o senhor estar superando aquele momento. Olha, o senhor se expõe muito, viu? Porque tem muita aluna que está assim, ligada no senhor. ser humano, né? Que a gente tem uma ideia também idolatrada de que as pessoas são todas de sei lá o quê. Assim, é realmente Deixa eu as ver aqui meu pessoas. som está caindo. Oi? Pois é, porque assim a gente observa muito o senhor também, né? Que às vezes o senhor está trabalhando muito e a gente nota que o senhor está assim num momento muito difícil, mas o senhor está superando. Porque, como nós também, o senhor passa por dificuldades muito fortes Porque mentais, para ninguém. o senhor poder fazer o seu trabalho, para o senhor poder estar ajudando a gente. E muitas É, pessoas. eu sei, o pessoal tem uma ideia muito idolatrada da vida e a pessoa arruma explicação para tudo que ela quer, né? Todo mundo tem um bom motivo. Mas, no fundo, o que vai fazer diferença é aquilo que a gente faz, né? Porque se falar, todo mundo fala, né? Sempre falo, olha, você tá qualquer coisa, ouça o que as pessoas fazem, na verdade, né? Não preste atenção muito no que ela fala, não, porque falar, muita gente fala, né? Vai bem no que ela faz, porque nisso é aí que mora o segredo, né? E aí é que mora a inspiração, é a gente fazer e fazer mesmo aquilo lá, estamos juntos, vamos lá. É isso. E é que, assim, tem muito ruído e tem muita coisa, assim, bem ou mal, tem muito pilantra também. Então, a minha única diferença é realmente fazer o negócio que funciona e fazer a minha parte
e ter paciência, né, na medida do possível. Às vezes não dá, mas na medida do possível. Mas a ideia é isso, é porque, poxa, eu vejo a pessoa melhorando, né? A gente vê a transformação, vê as pessoas, né, que fazem e que vai melhorando, isso que mantém a gente, né? Pô, vamos continuar fazendo, vamos ali. E é isso. Enquanto a gente tiver saúde, vamos fazendo aí, É, vamos divulgar. é, E chega porque o uma. senhor tenta, assim, passar para as pessoas realmente, porque como em qualquer outro negócio, às vezes, a medicina, às vezes, ela atende muito a farmacologia, e que, às vezes, as pessoas não entendem muito isso, é muito difícil para as pessoas entenderem até que ponto elas precisam do remédio e ela ter aquela perspicácia de saber que todo pedaço tem dois lados, né, doutor Exatamente. Marco? Porque tem Não, muitos profissionais aí da área o da seu depoimento medicina ajudar que muita usa gente. muita metodologia, e isso a Mas gente assim, tem que isso ter. vai ajudar muita gente. E isso daí as pessoas têm que deixar com o médico decidir essa parte e elas fazerem a parte delas. O problema é que a gente mistura as coisas, não dá certo. Mas a gente faz a nossa parte e faz por um prazo, né? De que realmente o que fica difícil é que as pessoas elas não têm muita saída. Hoje chegou num momento em que elas não têm muita saída, elas não têm muita opção. Ou elas tratam, ou elas vão tratar e não vai melhorar outra coisa, não. Então, é mal assim, é, é isso, né? Que, Precisa, foi doutor aquela coisa, Marcos, você não tem outros é, profissionais, né? realmente, o senhor fazendo esse trabalho, eu acho que, porque, doutor Marco, quando a gente observa uma cracolândia daquela, doutor Marco, a gente vê como a área da psiquiatria realmente tem que, que crescer mais para salvar mais pessoas, Tem bastante né? coisa, né? Que existe o quê? Existe coisa que tem marketing ruim, mas então o problema não é isso. Isso tem que dar resultado e consistir, fazer e mostrar que o negócio funciona, porque senão não tem como, é só o resultado que faz o negócio se manter, expandir. Que lá tem uma série de problemas, né? Que não é só psiquiatria, né? Tem, pô, uma série de problemas naquele negócio da Cracolândia lá, que, bem ou mal, por que que continuam vendendo negócio lá, né? Ninguém explica por que que os caras continuam lá vendendo, né? Mas, mas assim, a ideia é aquilo, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ver o resultado e contra fatos estão argumentos, né? Vamos lá, vamos melhorar. E aí a pessoa pode tentar o que ela for, né? Tentar isso que é uma beleza de uma ciência biológica. Ela pode tentar o que ela quiser, não tem problema. Uma hora ou outra vai ter que voltar, porque não tem também profissional. Eu espero que a gente mude esse cenário, mas não tem também, né? Então, a gente sempre faz a nossa parte. Vai convencendo as pessoas é um desperdício de tempo. É, é porque, assim, olha, deixa eu lhe dizer mais uma coisa da minha família. Eu tive uma irmãzinha que ela morreu não faz muito tempo, ela passou muitos anos sofrendo porque ela entrou numa depressão e ela teve que fazer até aquele tratamento de choque para ver se ela respondia. E ela terminou que ficou assim. Uma época ela tomou remédio, que as filhas dela procuraram muito médico, que queria que resolvesse. Que ela tomou remédio e a contraindicação, uma vez ela ficou toda queimadinha dos remédios que tomar. O corpo dela Mas ficou a todo gente queimado. poder Então, eu tenho ser indicado mais a minha família de muitas coisas calmo, assim, isso. Então, assim, que me para faz. poder, É, a gente poder finalizar, né? O que que acontece? É porque senão não dá tempo. Então, assim, mesmo para finalizar, eu acho que é importante também você ver que, assim, se a gente é muito maior do que a nossa genética.
né? Então, e a gente consegue superar muitas coisas, inclusive barreiras genéticas e barreiras, às vezes, até de tecnologia. A senhora mesmo falou, poxa, não tinha, né? Não tinha muita habilidade, fui lá, fui fazendo do meu jeito, fazendo meio assim, fui vendo, tal, e mesmo assim a coisa vai evoluindo, né? Se a gente persistir, a coisa vai evoluir. Mesmo fazendo mal feito, mesmo fazendo do jeito que for, se a gente colocar atenção, a gente evolui e a genética ela não tem que comandar a nossa vida. Porque senão a gente fica meio que preso numa coisa de impotência. Não, a genética ela pode ser ligada e desligada, né? Depende do que a gente faz. Então, o nosso comportamento ele é, de fato, a coisa mais poderosa que a gente tem, né, para mudar. Mas não precisa ser rápido, tem que ser só, tem que ter a primeira direção. Depois, aí a gente vai ver qual que é a intensidade, mas e o movimento. Então, é ter isso, né? A direção, o movimento e ali, né? O método, né? A intensidade correta é o que faz diferença. E aí a gente consegue, né? Fazer coisas que vão além da genética e assim a gente inspira as pessoas. A gente inspira sempre por exemplo, né? Mesmo que não seja na hora, mas uma hora vai cair a ficha, porque não tem como. A hora cai a ficha, né, doutor Marco? Né? Uma hora cai a ficha porque o resto também não funciona. Então não tem problema, né? Mas muito bom, viu? Muito obrigado, viu, Clemilda? Muito bom o seu depoimento. A gente vai dar uma editada. Depois, se quiser, pode pedir, né? Ali, se quiser uma cópia, tal, para a Andréia. E aí a gente vai dar uma editada e qualquer coisa que você quiser, a gente pode tirar também. Mas foi muito bom esse depoimento. Parabéns por a senhora ter feito, ter reconquistado, né, as coisas, porque a senhora voltou a ter e se manter bem mesmo de todas essas pancadas que a vida te traz, né? Parabéns, É, viu? doutor Marco. Eu acho que Pois é é, isso. A confiança muito a gente obrigada, viu? Agradeço constrói, muito. a gente É um constrói sonho quando a gente realizado. espera momentos difíceis, não é quando tudo dá certo, não. Quando tudo dá certo, a gente não constrói confiança, não. Confiança é saber que a gente faz dar certo, mesmo se não estiver tudo bem, Pô, né? muito obrigada, viu? Agradeço Eu muito, quero, muito, muito, muito. tá Só bom. gratidão, né, doutor Marco? Só gratidão. É, Com a gente vai certeza se não vendo ter nas outras lives aí. oportunidades. Eu A gente posso vai estar se vendo nas interagindo lives aí. também mais Viu? tarde, nas lives. Uhum. Tá bom. Combinado. Muito Um obrigada, abraço. doutor Marco. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.